Olá pessoal, eu sou Frank Ataídes do canal Historiando da Verdade e hoje eu estou comemorando Viva Hugo Chávez, viva a Revolução Bolivariana. Por quê? A argumentação de ditadura apresentada pelo Brasil e pelos Estados Unidos não passa de fachada para tomar as reservas de petróleo da Venezuela. A Venezuela, como disse na live anterior, possui 17,5% de todo o petróleo mundial. E recentemente, uma empresa norte-americana descobriu uma gigantesca bacia de gás natural também dentro de território venezuelano. E por que a Venezuela é importante geopoliticamente para os Estados Unidos? Para trazer um navio de petróleo da Arábia Saudita, leva-se entre 30 e 40 dias. Na Venezuela, somente 5. A questão não é humanitária, a questão não é ditadura. Veja a incongruência do governo Bolsonaro, por exemplo, chamar a Venezuela de ditadura. Ele apoiou o regime militar no Brasil, que não era eleito por votos. Maduro foi eleito por votos. Ele apoiou recentemente Alfredo Stroessner no Paraguai, o pedófilo. Ele não foi eleito por votos. Ele apoiou Pinochet, o maior genocida da América, não foi eleito por votos. Ele apoiou o torturador e apoia, é ídolo, Carlos Alberto Brilhante Ustra, que matou dezenas, centenas de seres humanos que não deviam absolutamente nada para ninguém. Ele fechou recentemente o cemitério de ossadas da ditadura de Perus, em São Paulo. Acabou a investigação dos corpos e a possibilidade de pais ou filhos enterrarem seus entes queridos. E como a Venezuela é ditadura? Como ele possui essa moral de dizer que é ditadura? E aí entra uma outra questão. Acusa, né, juntamente com o ministro da Educação, que não sei se é burro ou se age de má fé, de professores serem doutrinadores, doutrinar a ideologia de esquerda. E o que ele faz? Tenta atrapalhar o governo, a soberania de um país, por não concordar ideologicamente com o governo. E a elite participa por quê? Eu já disse para vocês em lives anteriores, em gravações anteriores, que toda vez que uma pessoa da classe trabalhadora chega ao poder, a burguesia não aceita. E Nicolás Maduro era um motorista de ônibus que chegou ao poder. E querem derrubar. E por que não caiu? Porque ele tem a maioria do povo. E por que tem a maioria do povo? Porque desde a era Hugo Chávez, o petróleo foi direcionado para melhorias das condições da classe popular. O Brasil não é uma ameaça para os Estados Unidos não bloqueiam, não sancionam, impõem alguma coisa para o Brasil, porque aqui a nossa burguesia é lacaia dos norte-americanos. O nosso presidente bate continência para a bandeira de outro país, que, ao meu entender, ninguém presta continência para país alheio, de bandeira de país alheio. Por quê? Ou é rendição ou é submissão. No caso aqui, nós somos submissos aos Estados Unidos. O Brasil nunca, nenhum governo que me lembre da história como historiador,
com exceção da Guerra do Paraguai, entrou em conflitos com vizinhos da própria América Latina. Fernando Henrique criou o Mercosul, Lula fortaleceu o Mercosul e o Jair Bolsonaro está destruindo o Mercosul. A Venezuela era o único país da América do Sul que nos dava um saldo positivo na balança comercial e de 5 bilhões de dólares por ano. Mas se fez romper relações por discordar ideologicamente. Parece farisaico, né? Se dizer conservador de direita e cristão. Afinal de contas, nem de direita, muito menos conservador, era Jesus Cristo. Talvez o Jesus Cristo dele seja o diferente das pessoas mais progressistas. Por quê? É o progressismo que prega solidariedade, compaixão, misericórdia, coisas que Yeshua, Cordeiro de Deus, pregava. Feliz por quê? Feliz porque o povo reconheceu que o governo se faz para o povo e, por isso, não permitiu que o golpe, né, juntamente com militares de alta patente, não permitiu que o golpe acontecesse. Porque o nacionalismo também dos militares venezuelanos hoje é maior do que o dos brasileiros que são entreguistas. A única coisa que eu não posso questionar na ditadura é que os militares brasileiros não eram nacionalistas, eram diferentes dos de hoje, que são entreguistas. Estão calados assistindo um playboy da escola de Chicago queimar todo o patrimônio público nacional. E o que isso implica? Reduções de salário, concentração de riqueza e aumento de desemprego. Por quê? Porque redução de salário. Uma plataforma, uma refinaria comprada, obviamente, os funcionários que estão lá e que ganham muito bem serão demitidos para substituição de funcionários que ganham menos. E se ganha menos, o comércio vende menos, a indústria produz menos, cria-se um ciclo de depressão econômica que nunca saímos. Quase 4 meses de governo e nenhuma proposta de recuperação econômica o governo aprovou ou apresentou. A única coisa é brigar com a Venezuela, falar de esquerdismo, de lavagem de pinto, né? É o que o presidente fala. Ou chama o ex-presidente de cachaceiro. Eu até aceitaria a pecha de cachaceiro, mas não de incompetente como ele é, que não consegue ler um teleprompter, ou não consegue formar 2 frases. Cachaça passa, burrice não. Então nós estamos numa situação que a cada dia que passa, o mundo assiste abismado o rebaixamento do país em termos de cultura, em termos de relações internacionais, né? Em termos de defesa de meio ambiente. Como é que um ministro de meio ambiente não conhece Chico Mendes e ouve ruralistas? Ruralistas não querem saber de classe trabalhadora. Ruralistas não defendem meio ambiente. E muito menos iria falar bem de Chico Mendes. É óbvio, mas o mundo todo fala. É uma desvalorização, né, de um grande líder da floresta e que foi assassinado mesmo falando várias vezes, denunciando várias vezes que iria morrer e a polícia não tomando providência. Então hoje é uma data muito especial, por quê? Porque a soberania da Venezuela foi mantida com a ajuda do seu próprio povo e de seu próprio exército. Mas temos esperança. Daqui a 2 anos tem eleição nos Estados Unidos. E o candidato, que provavelmente será o mais forte, Bernie Sanders, né, democrata de viés socialista,
é amigo particular do ex-presidente Lula. E aí eu quero ver o Jair Bolsonaro romper relações ideológicas, como ele faz com Cuba, como ele fez com a Venezuela. E por quê? Não sobraria nada para nós. O que faríamos, né, já que se brigou com muçulmanos, com chineses, com BRICS, com vários países do mundo, para se alinhar aos Estados Unidos. Se muda o presidente, e aí o que faz? E uma pergunta pior ainda, né? Será que os bolsomínios aceitariam os Estados Unidos intervir no Brasil por questões ideológicas? É uma coisa de se pensar, né? Amanhã, aliás, hoje, Dia do Trabalho, o que temos a comemorar? 13 milhões de desempregados e um governo tão incompetente que não formulou em 4 meses uma política pública de recuperação econômica e produção de novos empregos. Esse inferno, creio que vai durar esses 4 anos. De certa forma, muito ruim para o povo e de outra forma, muito bom, porque seria um passeio, como Sócrates dizia, peripatético, na direita, o que significa a direita. Para a sociedade aprender que direita significa representação de gente rica. E gente rica não pensa em gente pobre. Gente rica concentra a riqueza. Solidariedade existe entre os mais humildes da terra. Ok, pessoal? Uma boa noite, um bom feriado. E que esse feriado traga boas esperanças para a classe trabalhadora. Quem gostou, deixa o like, assine o canal. Amanhã a gente fala, né, ou daqui a pouco a gente fala sobre essa data, de onde veio, por que surgiu e por que é tão importante. Afinal de contas, nós, da classe trabalhadora, é que geramos riqueza. Sem trabalhador, não há riqueza em um país. Um abraço e bom feriado.